Viva, prezados amigos, respeitáveis companheiros desta nova empreitada, deste nosso novo desafio. Claro, o nome tem peso, desde a sua essência, tanto antropológica, histórica, e a significação que traduz o nome, por se calhar um erro de destino. Tem um nome cujo registro lhe leva um pouco mais para a direção da nossa história, digamos, colonial. E qualquer decisão que for tomar, se adicionar o otimismo, muito facilmente esse jovem consegue ir para o sucesso. E o segundo elemento, olhar para as variáveis externas, decisão inicial. Porque não basta tu seres otimista numa coisa, cujos elementos, as variáveis que permitem a operacionalização de ações que te levam aos objetivos que estão traçados nesse eixo do otimismo, não estiverem concatenado com os problemas sociais, com as questões que ligam à vontade de querer fazer. O doutor fez menção dos fatores externos e podemos elencar a questão das políticas traçadas pelos executivos e para a nossa realidade pelo executivo. Será que tem intervenção neste processo de modo a mostrar quais são as oportunidades definidas e que as pessoas que vão para a formação devem andar alinhadas com estas políticas? Sim, os decretos de autorização das instituições têm clareza nisso. As instituições, sejam elas público ou público-privados, são olhadas como órgãos de concretização das políticas do Estado. E, portanto, partilha-se poder de todas aquelas linhas que o Estado traça como prioridade, e as suas operacionalizações são feitas estas instituições. O que significa que o Estado já partilha esta direção de cumprimento dos objetivos. Agora, é preciso que haja algum comprometimento das instituições para a concretização disso, criando ações, projetos a nível institucional que dão encaminhamento para isso, de valorização cada vez mais digamos assim, das experiências que os estudantes já trazem, e isso é quase que nulo para algumas realidades institucionais. Não existe uma orientação dos estudantes hoje que ocorre às instituições. Quer dizer, as instituições, bastou chegar, quer fazer inscrição, qual é o curso? Curso ABC, não tem nenhuma estratégia de avaliação, de um diagnóstico, por exemplo, para ver se é mesmo aquilo que ele deve fazer, a olhar para as valências que ele traz, que implicitamente podiam ser verificáveis a partir da documentação, do curso que ele já fez, para ver o prosseguimento da formação. Viva, prezados amigos, respeitáveis companheiros desta nova empreitada, deste nosso novo desafio. Olha que hoje estamos a lançar exatamente o primeiro episódio do seu podcast Conversas de Sucesso, apesar de que muitos eventualmente já terão tido contato com algum produto nosso, mas no que diz respeito a esta nova temporada e aqui alimentarmos o nosso novo canal de YouTube, é a primeira edição. E vocês devem calcular quem estreia comigo hoje é o Dr. Moma Chipes. Este nome tem peso, doutor, seja bem-vindo ao Conversas de Sucesso. Este é um programa bastante desafiador. Só vem quem realmente conversa com sucesso. Doutor, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito bem, o prazer é todo meu. Claro, o nome tem peso, desde a sua essência, tanto antropológica, histórica, e a significação que traduz o nome, claro que ela tem peso, né? Tem peso. Muito bom. Porque não é um nome qualquer. Antes do doutor apresentar-se diante da nossa audiência, eu gostava de refletir assim rapidamente. Por que normalmente as pessoas estudiosas, as pessoas que defendem com garra a ciência e o estudo, costumam prevalecer, e é quase frequente, os nomes típicos, os nomes de gema, como costumamos dizer?
Mas por quê? Não querem vaidade, não querem trazer um nome assim mais a português. Hein, Dr. Chipese, isso é muito bom. Olha, bom, julgo, não posso generalizar, porque há muito bons pesquisadores, bons acadêmicos, que por se calhar um erro de destino, tem um nome cujo registro lhe leva um pouco mais para a direção da nossa história, digamos, colonial, cujos nomes estão muito mais na dimensão, na direção europeia, mas há ainda aqueles que tiveram a oportunidade dos seus pais, seus avós, reservarem isso e prevalecerem os nomes da nossa ancestralidade, que é o meu caso, e Muito eu bom. sou feliz por isso. Doutor, diga-nos lá, quem é o Dr. Moma Chipese? Bom, Faustino Moma Chipese é um jovem angolano, cuja sua matriz é Umbundo e que se dedica a tempo livre à investigação, vive mergulhado em busca de conhecimentos locais e conhecimentos externos do ponto de vista da investigação. Portanto, eu sou professor, profissão, e sou escritor e pesquisador, autêntico pesquisador. A minha linha de investigação é políticas educativas. Olho para todos os subsistemas, subsistema do ensino primário, primeiro ciclo do ensino secundário, ensino técnico, e agora tenho estado a dedicar-me às pesquisas mais na perspectiva do ensino superior. Muito bom, muito bom. Elaborando projetos e gerindo projetos, e também dedicando uma boa parte ao exercício da docência. Muito bom. Agora vamos aqui nos ater a um dos aspectos que fazem o hobby. Penso ser, o doutor disse que nos seus tempos livres dedica-se à investigação. E é estranho quando a investigação ela acontece no seu tempo livre, porque é a coisa mais difícil, hoje por hoje, para cada um de nós, é investigar. Tanto mais que nós vamos ter uma abordagem um tanto quanto pouco investigada. Doutor, o cerne da nossa conversa, eu sei que o doutor estará cá para inúmeras conversas, inúmeros temas, mas hoje vamos falar exatamente daquilo que nos impulsiona para o mercado profissional. Há um processo, nós vamos à academia, nós estudamos alguma coisa e depois vamos para o mercado de trabalho. Afinal de contas, o que é que orienta este processo? Eu devo vir simplesmente porque está todo mundo a ir? Ou devo seguir alguns indicadores para que me possa sair melhor lá mais para frente? Excelente. Mas antes de ir à pergunta, deixa eu dizer o seguinte. Quando eu digo que eu dedico a investigação em tempos livres, primeiro é para dizer que a investigação é um exercício extremamente ciumento. Portanto, em outros tempos, eu vivo fazendo coisas que ligam a esta ação, que é a investigação. Porque, enquanto profissional, eu tenho 4 pilares fundamentais de atuação. Okay. Se não estou a pesquisar, estou a ensinar. Se não estou a ensinar, estou a gerir. Se não estou a gerir, então o que é que eu faço? Estou a buscar problemas sociais para depois traduzir em um trabalho de investigação, pesquisa. Então são 4 eixos, né? Ensino, gestão, extensão e investigação. Para a nossa audição leiga, quando referiu-se aos tempos livres, a primeira impressão que fica é que está a falar dos seus momentos soltos em que pouca responsabilidade aplica-se. Mas percebo que o tempo livre é livre na perspectiva da execução de outras tarefas, mas acaba por ser uma tarefa, a investigação. Perfeito. E se calhar é a mais difícil. Exatamente. Por isso que tem de ser um tempo free, né? Um tempo separado exclusivamente para isso. Exatamente. Muito bem. Agora vamos para a nossa questão. Eu sou formado em comunicação social. Será que já tive a noção
antes, na escolha do meu curso, do que iria fazer depois de 4 anos de formação, este é o cerne da questão. Ok. Existem indicadores ou é apenas nos lançarmos para o mercado do ensino para depois mitigarmos, para depois nos frustrarmos lá mais para frente? Não, o ponto de partida é a compreensão da autenticidade do jovem hoje. O jovem precisa ter orientação. E esta orientação tem 2 perspectivas. A primeira perspectiva é a autoanálise que tu fazes sobre as habilidades que tu tens. E isto não precisa que alguém venha e te diga. Cada um de nós consegue perceber onde vai a sua potencialidade e qual é a direção que deve determinar e se precisar algum apoio orientacional é apenas para sustentar o ponto inicial que já tiveste como partida. Doutor, estamos a falar daquilo que é nato, daquilo que eu tenho como domínio, sei fazer, tenho inclinação, é isto? É isto. Okay. Quer dizer que nunca se vai para algum ângulo se não existir sinais de que por este ângulo eu consigo ir e sair bem. Portanto, o otimismo é o primeiro elemento que deve configurar os princípios de tomada de decisão. E qualquer decisão que for tomar, se adicionar o otimismo, muito facilmente esse jovem consegue ir para o sucesso. E o segundo elemento, olhar para as variáveis externas, a decisão inicial. Porque não basta tu seres otimista numa coisa, cujos elementos, as variáveis que permitem a operacionalização de ações que te levam aos objetivos que estão traçados nesse eixo do otimismo, não tiverem concatenado com os problemas sociais, com as questões que ligam a vontade de querer fazer. Doutor, quero só dar um exemplo muito prático. Muito bom. Eu penso fazer comunicação social porque eu acho que tenho habilidades iniciais, podem ser habilidades assistemáticas. Me explico. Habilidades que não obedecem ainda a padrões e princípios de profissionalização. São habilidades paliativas, que qualquer um olha para si e diz assim, tem veia para este lado, que só precisa melhorar. E tu olhas para esta possibilidade e achar que é o suficiente para fazer, por exemplo, comunicação social. Mas você não tem uma direção externa sobre o que vais fazer e como vais atuar depois disto. E isso você não pode definir quando estiver dentro. Tem de ser antes. Tem de ser antes. Você precisa ver. O sentido é este, ok. É comunicação social. Existem várias áreas da comunicação social. Você precisa perceber onde é que está o seu forte para conseguir desenvolver essas habilidades. Porque essas habilidades você desenvolve no campo teórico, que é a componente que nos leva a um centro, a uma escola, seja ela média, superior, que vai permitir lhe dar maior know-how para fazer bem e melhor aquilo que você tem como base, cujas decisões foram feitas antes de estar na universidade. É fundamentalmente isso. Agora, eu acho que aqui é o ponto de partida da nossa conversa. Quem define isso? Claro que, do ponto de vista de início, nós olhamos para as habilidades inatas, ao nível do bairro, dizem que jogamos bem a bola, se calhar podemos evoluir. Como é que nós identificamos o futuro? Quem nos vai dizer onde é que vamos parar depois da nossa formação? Bom, há uma coisa que hoje discute-se bastante. E a lei de base do sistema de educação de Angola, a lei 32/20, de 12 de agosto, traz exercícios que estão ligados aos objetivos da educação, que é pouco explorado a nível das escolas, e a participação dos pais quase que esconde o desenvolvimento das habilidades que dão direção para que a pessoa consiga ganhar, digamos assim, capacidade de autodeterminação. Portanto, um dos primeiros problemas está aí. É a escola projetar ações desligadas aos interesses da família. Porque há questões que podem ser despertadas na família e há outras que podem ser despertadas nas primeiras práticas de escolarização e, portanto, a escola com profissionais, digo, professores, psicólogos que atuam nas escolas,
podem já conseguir fazer esse diagnóstico e começar a trabalhar-se para permitir que esta iluminação habilidosa que a criança apresenta mantenha-se firme com ações que dão alguma segurança que precisa manter-se naquela posição que ele está a trazer como o mais adequado para a profissão, para a futura profissão que ele vai exercer. O que significa que o que se precisa hoje valorizar é o papel das famílias nas escolas. Okay. Aquela primeira fase em que a criança começa a dar os primeiros passos, começa a ter contato com outros sujeitos a partir da escola, a partir dos contactos que se vai fazendo com a igreja, tentando ver a direção das bases que ele já traz da família e conseguir ali alinhar todos aqueles princípios que podiam ser habilidades ou, digamos, saberes que resultam de uma natureza biológica dele. Estamos a falar da orientação de personalidade? É fundamentalmente isso, a orientação de personalidade, que isso começa na família e deve ter continuidade na escola, na igreja, para que não se desalinhe, não tome decisões que desalinhem este ponto inicial. Porque há muitos talentos que se perdem depois e que depois que se desalinha, percebe-se o que ele faz não é o que devia fazer, ele tem sinais para uma outra ação que hibernou num período que a escola, a família, distanciou-se de ações que podiam fazer com que ele permanecesse naquela direção. Muito bom. Doutor, vamos aqui continuar e eu estava a olhar e gostava mesmo de olhar para... O doutor fez menção dos fatores externos e podemos elencar a questão das políticas traçadas pelos executivos e para a nossa realidade pelo executivo. Será que tem intervenção neste processo de modo a mostrar quais são as oportunidades definidas e que as pessoas que vão para a formação devem andar alinhadas com estas políticas? Sim, os decretos de autorização das instituições têm clareza nisso. As instituições, sejam elas público ou público-privados, são olhadas como órgãos de concretização das políticas do Estado. E, portanto, partilha-se poder de todas aquelas linhas que o Estado traça como prioridade e as suas operacionalizações são feitas estas instituições. O que significa que o Estado já partilha esta direção de cumprimento dos objetivos. Agora, é preciso que haja algum comprometimento das instituições para a concretização disso, criando ações, projetos a nível institucional que dão encaminhamento para isso, de valorização cada vez mais digamos assim, das experiências que os estudantes já trazem, e isso é quase que nulo para algumas realidades institucionais. Não existe uma orientação dos estudantes hoje que ocorre às instituições. Quer dizer, as instituições, bastou chegar, quer fazer inscrição, qual é o curso? Curso ABC, não tem nenhuma estratégia de avaliação, de um diagnóstico, por exemplo, para ver se é mesmo aquilo que ele deve fazer, a olhar para as valências que ele traz, que implicitamente podiam ser verificáveis a partir da documentação, do curso que ele já fez, para ver o prosseguimento da formação. Hoje as instituições, alguém faz um curso, por exemplo, no médio, vai lá de ciências da saúde, por exemplo, enfermagem, quando vem inscrever-se numa instituição de ensino superior, quer fazer direito, as instituições ainda assim mesmo recebem. Sinal de que há um desvio de padrões, de princípio, que o governo, a partir dos instrumentos de traçamento de políticas públicas, já orienta que é preciso se prestar atenção nisso, porque isso desalinha os princípios de qualidade do profissional. Não é possível termos um profissional de excelência que não tem formações de bases que permitam continuidade. Porque as formações, tanto as superior
que é de graduação e de pós-graduação, mestrados, doutoramentos e pós-doutorados, são formações de continuidade, de especialização. Portanto, você tem que ter a base. Você teve uma base no médio, depois vai fazer um pré-consolidado no ensino superior e depois vai fazer um avantajamento desta área no mestrado e depois vai virar para pesquisa, profunda pesquisa no doutoramento. Doutor, daqui a pouco, e será a última parte deste princípio de conversa, eu digo princípio de conversa porque não vamos ficar por aqui, nós ainda vamos continuar a explorar este tema. Daqui a pouco vamos falar dos planos concebidos ao nível do executivo. Por exemplo, um plano diretor, eu acho que é o plano de desenvolvimento, ou plano nacional de desenvolvimento, que normalmente é definido, salvo erro, de 5 em 5 anos, ou de 10, ou se calhar até de 15 anos. Este não é um bom instrumento de consulta para que tenhamos a noção de que, se nos formarmos numa certa área, há maior probabilidade de aceder ao setor público. Isto é para daqui a pouco, antes de dizer a si que está em casa, de que, tal como dissemos no início, esta é a estreia da nova temporada de conversas de sucesso e, como devem estar a acompanhar, são assuntos fortes, são cidadãos que pensam e não brincam com o pensamento, que vêm cá parar. Nós queremos, da sua parte, a sua contribuição, exatamente partilhar com a sociedade estas abordagens, de modo a que os canais mormente, ou seja, principalmente o YouTube, entenda que este produto, este conteúdo é de valor e entregue para mais pessoas. Nós queremos, a partir desta iniciativa, moldarmos a sociedade por meio das nossas conversas de sucesso. Doutor, estamos prestes a terminar. Que estão colocadas, as políticas traçadas pelo Executivo, não são indicadores para que nós possamos nos guiar no que temos ou que podemos escolher como formação? Sim, são. O que precisamos aqui destacar é o fato de que tudo aquilo que o governo precisa aplicar daqui a 5 anos, 10, 15 ou 30 anos, ficam todos eles espelhados em documentos. E é importante que os jovens passem a consultar estes documentos. Os governos definem planos de 5 em 5 anos. Portanto, estes planos traçam tudo o que vai ser feito, as linhas orientacionais que vão precisar fazer reformulação, tanto de política de empregabilidade ou política, por exemplo, de apoios, financiamento, tudo isto fica espelhado. E o nível digamos assim, de elevação percentual e gradual que os governos precisam fazer. Mas todas elas são associadas às agendas internacionais. Okay. Portanto, as agendas internacionais, nós temos em cumprimento a agenda, agora a agenda da Unesco 1530, que é a agenda 2030, a agenda 2063, que é a agenda africana, onde nós vamos encontrar objetivos bem claros, com estratégias que permitam que os jovens compreendam o que o governo vai fazer daqui a 5 anos, do que vai fazer daqui a 15 anos, do que vai fazer daqui a 20 anos. Nestes planos, que depois acabam sendo espelhados, por exemplo, no Plano de Desenvolvimento Nacional, agora o Plano 2023-2027, onde estão todas as ações que o governo de Angola precisa desenvolver, como vai desenvolver e como os jovens devem participar e como os jovens devem se posicionar diante dos objetivos direcionados à juventude, à inovação, ao emprego, à tecnologia, à saúde, à economia. Portanto, uma série de ações, desde o político, social, econômico e cultural. Fica lá. Portanto, nós precisamos ler esses documentos e perceber como nós devemos nos alinhar para os próximos 15 anos, para os próximos 5 anos, isso na perspectiva de formação, de atualização, de especialização, para estarmos em condições de competir com aquilo que é disponibilizado, porque às vezes o problema está aí, disponibilizam-se, digamos assim, vagas, disponibilizam-se digamos assim, financiamentos, cujos projetos ficam deslocados daquele grupo que precisa, porque o grupo que precisa não lê o que o governo vai precisar para mais investimento, para mais criação de projeto,
e acabamos depois sufocando este pacote, digamos assim, do nível de empregabilidade que acaba estando baixo, e isto começa tanto a somar o número de jovens no desemprego. E aqui, para fechar, e a título de exemplos concretos, eu trabalho numa instituição do ensino superior cujo número, ou seja, cuja percentagem de pessoas que acorrem para a psicologia é de 80% do total dos estudantes. Será que estudaram estes indicadores? Será que têm a noção de que haverá empregabilidade para esta avalanche toda? Pode-se dar o caso que sim, mas também pode-se dar o caso que não. Do ponto de vista prático, funciona assim. Eu preciso entender os indicadores para escolher o que fazer, que me vai valer lá mais para frente. Estou certo? Está certo, mas o grande problema é os jovens não perceberem as linhas de competitividade. Porque hoje todos nós vamos para uma área de formação. Podemos ir 1000 fazendo uma formação numa área, mas eu preciso me destacar olhando para a especialização, porque nós podemos ser todos psicólogos, clínicos, organizacionais, contabilistas ou gestor de empresa. A questão fundamental é o que eu preciso ter de agregação que me torna diferente no meio de todos os contabilistas. Este é o nosso próximo tema, exatamente. O mercado competitivo. Nós vamos abordar na próxima oportunidade, eu acredito que será na segunda ou terceira edição. Vamos falar disto. Aliás, a nossa intenção aqui é fazer com que as pessoas percebam por entre linhas o que é que precisam fazer de facto para melhorar um pouco do ambiente familiar, do ambiente pessoal e o que vai repercutir exatamente do ambiente social. Só Doutor, um detalhe. muito bom. Quando tu recebes, é otorgado, licenciado, por exemplo, na área de contabilidade, você não tem autorização para parar por ali. Você precisa olhar no campo deste perfil de saída que competências tu precisas acelerar para te tornares um contabilista diferente. As especializações. Muito Hoje bom. os jovens licenciam-se e terminam por ali. Não, a licenciatura não é o suficiente. Você precisa correr atrás das especializações. Para conseguires competir de forma diferente. No meio dos iguais. Aliás, doutor, aqui a título de curiosidade, é que muitos de nós, a licenciatura nos dá a componente formação apenas. E nós entendemos que a formação é um conjunto de informações que nós recebemos. A componente sabedoria que nos leva à aplicação destes conhecimentos, muitos de nós não trazem, aliás, muitos de nós, se não mesmo a maioria, não trazem. E acredito que a especialização vai nos levar para este campo. Doutor, vamos deixar esta curiosidade, tal como disse, será o nosso próximo tema de conversa. Como entrar para um mercado bastante competitivo e quais são as valências que há na especialização para que nos possamos sair da melhor forma ao nível deste mercado. Doutor, nós estamos agradecidos por estrear conosco e é claro que foi uma conversa de sucesso. Muito obrigado. Foi sim de sucessos e gostávamos que pudesse aproveitar bastante algumas deixas que fizemos aqui no programa. Muito obrigado. Okay. Caríssimo aí em casa, já percebeu que a conversa aqui foi realmente sucesso, não é? Este é o compromisso que fazemos consigo e com toda a sociedade, no sentido de que, a partir deste espaço, possamos dar o nosso contributo, através de conversas, obviamente, e vamos contar consigo no processo de partilhas. Já sabe que durante o programa nós colocamos à disposição todos os meios possíveis, todos os canais possíveis, de modo a que receba de nós este conteúdo e da melhor forma possível. E não vai ser egoísta, não é? Vai partilhar com os outros, de modo a que possamos ser vistos e ouvidos e, quem sabe mesmo, darmos aquele toque de mudança. Foi um prazer muito grande, eu sou Jonas Catumbela e claro que vamos estar consigo no próximo encontro. Passe bem e tchau, tchau.